Meus queridos, bom dia a todos. Que a graça, que a paz de Cristo Jesus, ela continue com cada um de vós. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 1. Mesmo assentados, porém com reverência, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o verso 45, que nos diz assim a palavra do Senhor. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhes desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhes disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Meus queridos, o Evangelho de Marcos é um evangelho no qual Marcos ele se esforça justamente a mostrar quem é Cristo Jesus, e ele faz isso através dos milagres. Marcos é aquele que mais foca aqui os milagres de Cristo Jesus. É interessante que até quando ele fala que Jesus está ali ensinando, ele não se detém a explicar o que Jesus estava ensinando. Ele se atenta mais aos milagres. No entendimento é que os milagres eles falam por si só. Eles autenticavam esse é o propósito, era mostrar para o seu público ali naquele contexto quem de fato era Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e como o próprio Evangelho inicia. Marcos 1, versículo 1 nos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ponto. O propósito de Marcos é justamente esse, mostrar quem é Cristo. O texto que nós acabamos de ler na manhã desse dia é um texto que, sinceramente, ele fala de uma maneira profunda aos nossos corações. Não é porque é só esse texto, não quero desmerecer o restante do Evangelho, não pense isso. Mas esse texto ele tem uma mensagem sem igual. A razão é que, quando nós olhamos aqui, e às vezes talvez muitos não pararam assim para analisar, e talvez já até ouviram bem mais detalhado do que vão ouvir hoje, eu posso até crer nisso, mas a questão toda é o seguinte: a situação deste homem, que o texto diz no versículo de número 40, que se aproxima de Cristo Jesus aí, de joelhos e rogando a Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Para você entender um pouquinho da situação, um leproso naquele contexto ali, era alguém que de fato e de verdade ele não tinha, como eu poderia dizer aqui, esperança. A lei não poderia fazer nada por ele. Se você abrir a sua Bíblia, tanto lá em Levítico, capítulo 13, por exemplo, no capítulo 14 também, eu não vou fazer a leitura, o capítulo 14 vai do verso 1 ao 32, é muito extensa. Mas se você tiver curiosidade, eu peço que faça isso em casa. Você vai ver que a lei simplesmente diria que alguém nessas condições, ele deveria ser banido da sociedade. Não importa quem ele fosse ali, se ele fosse um grande patrão, não importa a situação. E se ele fosse acometido por algo dessa natureza, ele deveria ser banido da sociedade, da família, principalmente do rito ali religioso, ali que de fato, de verdade, era algo importantíssimo para a vida de um judeu. Então ele perderia todas essas coisas, e pior, ele deveria ser banido, morar separado, não ter contato físico, e muitas ajudas que ele necessitava não tinham como ser oferecida devido à situação dele. O que a lei diz simplesmente é que ele deveria ser separado. A lei o chama simplesmente de imundo. É tanto que lá em Levítico você vai ver, se alguém se aproximasse de alguém acometido desta enfermidade, ele teria que gritar imundo, imundo, para que as pessoas não se aproximassem. A lei manda separar para que ele não contaminasse os demais. Mas a lei não lhe dava nenhuma esperança. Não havia esperança. A lei não dizia nada, você pode fazer isso e isso vai mudar a tua situação. Não, em alguns casos aconteceria, dependendo do grau da enfermidade, acontecia questão de cura, tal. Então ele teria que, é o que Jesus ordena no texto, que ele deveria ir ao sacerdote, fazer uma oferta, e essa sua oferta aqui ia servir justamente como fosse um atestado, dizer: o rapaz está limpo, o sacerdote verificou,
ele voltaria à sociedade. Mas no caso desse aqui é diferente. Deixa eu estender um pouquinho mais para você entender a gravidade, e talvez até muitos aqui conheçam até melhor do que eu. Mas a doença desse cidadão aqui era algo tão grave. Imagine alguém com o seu corpo todo cheio de pústula. É uma questão um pouco estranha, mas vocês precisam ouvir isso aqui. Era alguém que estava justamente ali perdendo as extremidades do seu corpo. Quem acha que a lepra ela é apenas uma doença que ataca a pele está enganado. Ela ataca desde a pele o organismo por inteiro, o sangue, os ossos, todo o nosso corpo. De tal maneira que o infeliz doente ele começa a perder as extremidades do seu corpo. A situação era muito grave. E aí, como eu disse, imagine você, qual seria a esperança para esse cidadão aqui? A princípio nós diríamos aqui nenhuma. Mas por incrível que pareça, e aí o que foi dito até aqui no momento da liturgia e tudo mais, como é gracioso você saber que existe alguém que pode intervir nessa situação. O que ele faz aqui, veja só, quando ele diz aproximando-se dele um leproso, a primeira coisa que a gente às vezes deixa passar, ele quebrou a regra do isolamento. Ele deveria manter a distância, mas o texto diz que ele se aproximou de Jesus. Mas por que ele se aproxima? Ele se aproxima de Jesus, como diz o texto, e diz que ele coloca-se de joelhos diante de Jesus. Mateus, que trata o mesmo episódio, que é um dos evangelhos sinóticos, no capítulo 8, versículo 2, vai dizer que ele adorou a Jesus. Então ele não se prostrou diante de simplesmente um profeta. Ele ouviu falar de Jesus, ele sabia, de alguma forma ele sabia quem era Jesus. Um judeu jamais se prostraria diante de quem quer que fosse. Ele se prostrou, ele adorou, porque ele sabia quem estava ali era justamente a segunda pessoa da Trindade, o Deus bendito, o Todo-Poderoso. E isso, de fato, de verdade, deve encher os nossos corações. As palavras dele são tão profundas, se você parar um pouquinho para pensar, quando ele diz, olha, se quiseres, podes me purificar, em outras palavras ele está dizendo, Senhor, tu podes todas as coisas, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A minha situação de fato é deplorável, humanamente falando, não tem esperança para mim. Naqueles dias eu não disse aqui, mas deixa eu entrar ainda nessa questão. A enfermidade da lepra, ela era tão difícil de ser curada que existia um jargão que dizia que era mais fácil trazer alguém dos mortos do que purificar alguém da lepra. Então a coisa para ele não era fácil, mas ele de fato, de verdade, se aproxima de alguém que ele sabe quem é. E não só sabe quem é, como ele diz com todas as letras, Senhor, o teu poder é tão grande, aqui está o pastor parafraseando o texto, que se o Senhor quiser, o Senhor pode intervir na minha situação, o Senhor pode mudar a minha situação. Isso aqui, como foi dito, e aqui eu aproveito já para aplicar isso aqui às nossas vidas, isso aqui nos faz justamente ver o seguinte, nós não podemos desistir da salvação de quem quer que seja. Às vezes nós olhamos para a nossa própria família e temos, eu creio que muitos aqui têm, pessoas enveredado pelo álcool, outras coisas mais aí, são coisas absurdas, pessoas com a cabeça totalmente distorcida, nós muitas vezes paramos para tentar analisar, entender, não conseguimos. E às vezes nós oramos uma, duas vezes, falamos de Cristo para ele lá quando dá certo e desistimos. Deixa eu te dizer, esse texto nos mostra que nós devemos insistir, perseverar. Enquanto a vida, nós podemos sim, não existe caso difícil para Jesus. Há uma frase do J. Serralli que é interessantíssima, ele falando nesse texto aqui. Ele diz que as pessoas, os homens, se perdem não é porque são ruins demais para serem salvos. Os homens se perdem porque não vão a Cristo Jesus para ser salvo. É interessante analisar a frase, e é justamente o que nós precisamos entender. Como disse para você, a situação dele era complicadíssima, mas ele estava diante de alguém que de fato e de verdade poderia valer por ele. Agora deixa eu te dizer algo aqui para nós diretamente. A pergunta aqui é bem simples. Será que existe algo em nossos dias que possa ser comparado com essa enfermidade tão avassaladora? Infelizmente a resposta é sim. Existe algo que pode até ser dito aqui pior do que esta enfermidade em nossos dias, em nossa geração. Eu estou falando justamente aqui da praga do pecado. Da mesma forma que a lepra impedia esse homem de conviver com a família, de conviver com a sociedade daqueles dias, que o privava dos ritos religiosos, das cerimônias religiosas, o pecado também nos afasta de Deus. O pecado também afeta a nossa natureza por completo. Você quer ver? O pecado ele afeta o nosso coração, a nossa vontade, nosso sentimento, nosso humor,
Por que que muitas vezes nós oscilamos e muitas vezes nós falamos o que não deveria? Por que que muitas vezes nós desejamos coisas que de fato não deveríamos? Por que que muitas vezes nós de fato planejamos algo que está totalmente estranho, longe da vontade do Senhor, que só não vai nos trazer prejuízo? Isso chama-se, pode resumir nessa palavra, por causa do pecado. O pecado ele nos deixa justamente despreparado, desqualificado para termos comunhão com Deus. O pecado ele nos afasta de Deus de uma maneira que você nem imagina. E por incrível que pareça, a lepra naquele contexto, ela também é associada justamente ao pecado. Você quer saber quem você é? Por favor, esse eu gostaria que você abrisse e acompanhasse comigo. Isaías 64. Creio que todos conhecem esse texto. Isaías no capítulo de número 64, meus queridos, o versículo é o versículo de número 6, olha o que é que diz a palavra do Senhor. Diz assim, mas todos nós somos como o imundo. Veio para ver agora? Diante de Deus é assim que nós somos. O nosso pecado nos faz asquerosos diante do Senhor. Os nossos pecados, de fato, de verdade, nos separam de Deus. E por incrível que pareça, o texto continua que diz que até os nossos melhores atos de justiça não passam de trapos de imundícia. Então, diante de Deus, não há uma saída para o homem a não ser Cristo Jesus. E é o que nós mais precisamos entender. É incrível quando notamos esse texto, porque esse homem se encontra nessa condição. Mas o texto diz que ele se aproxima de Cristo Jesus, ele sabendo quem é Cristo Jesus. E quantas vezes nós viemos para a igreja, no momento de culto, e nós saímos muitas vezes de todo jeito, não nos preparamos da maneira devida, não temos aquela reverência que deveríamos ter. O cidadão chega aqui, a situação dele não é boa, mas ele se prostra diante de Cristo Jesus, ele adora a Cristo Jesus, ele sabe quem é o seu Senhor, ele sabe do poder dele, ele tem certeza que humanamente nada valeria por ele, mas ele tem consciência de que Cristo Jesus poderia de fato, de verdade, valer por ele naquela situação. Eu quero que você de fato entenda isso. Jesus pode valer por ti. Jesus pode, de fato, de verdade, mudar toda e qualquer situação, assim Ele queira. Mas uma coisa é certa, eu preciso também, que o problema às vezes nós achamos, parece que Deus não se importa. Não é Deus. O problema não está em Deus. O problema não está em que Deus encolheu a sua mão, como diz Isaías também. Não é isso, Deus não está com a mão encolhida. Deus não deixou de ser misericordioso. Deus nunca deixou de ser compassivo. O problema está como nós nos colocamos diante de Deus. O problema está como nós, de fato, de verdade, cultuamos a Deus. A dificuldade está em nós, não em Deus. Deus não mudou, Deus não muda, esse é um atributo que só Ele tem, Ele é imutável. Mas o problema é que nós, muitas e muitas vezes, nós não olhamos para Deus como de fato deveríamos. E o desejo do meu coração nesta manhã não é outro, mas é que possamos repensar as nossas vidas. Não é suficiente simplesmente vir à igreja nos dias marcados. Eu preciso sair de casa com uma coisa certa na cabeça. Eu venho para o encontro com o Senhor dos Senhores, com o Senhor do Universo. Eu venho na presença da maior autoridade que se possa mencionar. Eu venho na presença daquele que de fato representa tudo e deveria ser tudo para a minha vida. Eu reporto as palavras do profeta Abacuque, que fica ali fascinado com aquilo ali. Abacuque descreve um cenário de seca, de crise sem tamanho, mas ele termina como? Louvando, agradecendo a Deus, porque para ele o que importa é Deus. Não são as coisas, pode faltar tudo, como ele lá diz, falta gado, falta ovelha, falta o produto, o campo não produz, mas uma coisa é certa, o Senhor é que é a alegria do seu coração. Então nós precisamos entender isso aqui, e não precisamos ser acometidos por mais nada para entender isso aqui. O desejo do meu coração é que possamos cada vez mais entender, mas não para aqui. O texto nos diz ainda, por exemplo, quando ele clama a Jesus, dizendo que Jesus podia todas as coisas, e se quisesse podia purificá-lo, o versículo 41 diz que Jesus, profundamente compadecido, olha a expressão, diz que estendeu a mão, tocou e diz aqui, quero, fica limpo. Olha o que é que Jesus faz na vida dele. Eu digo para vocês, Jesus não necessitava tocar nele, mas como dissemos, volto a repetir, Marcos está mostrando por meio dos atos de Jesus, quem ele é. Então Jesus toca justamente para mostrar dentro daquela sociedade, daqueles dias, que ele poderia tocar alguém dessa situação, ele não se contaminaria, mas pelo contrário, ele remove a contaminação daquele que estava ali naquela situação. Jesus é quem de fato faz isso aqui. E por incrível que pareça, essa compaixão de Jesus, nós vemos elas em vários lugares. Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia em Lucas, em capítulo 7, versículo 13, você vê lá a viúva de Naim,
Está lá a mulher caminhando e a mesma expressão no grego, está lá, Jesus compadece dela, seu único filho, Jesus ressuscita. Então Jesus mostra essa sua compaixão em vários contextos, nós vamos ver outros textos, não só são apenas esse aqui, mas o que eu quero que você entenda é que a compaixão de Jesus, ela é algo que de fato pode mover e restaurar qualquer coisa que ele assim quiser. Com esse homem foi assim, Jesus toca nele, por incrível que pareça, Jesus reabilita esse homem. E a reabilitação que Jesus produz na vida desse homem é algo fascinante. Às vezes nós olhamos só para o exterior, às vezes nós olhamos só para o físico, só isso já seria uma grande bênção, certamente. Mas eu pergunto para você seriamente, Jesus não só restaurou ele fisicamente. Imagine você, alguém como disse há pouco instante, o seu corpo totalmente deformado devido à enfermidade que ele enfrentava. Vamos dizer assim que o sol, ao nascer do dia, viu como? Viu ali alguém miserável. Alguém todo cheio de inflamações, como de fato essa doença provoca na pele de um homem e no seu corpo da maneira geral. É alguém que a sua própria vida, só o fato de existir era um fardo, porque não é vida você viver na situação que ele se encontrava. Ele era alguém que estava mais morto do que vivo. Ele era alguém que ele não tinha, como já disse há pouco instante, esperança. Mas agora o sol poente vai ver a como? Vai ver alguém como? Cheio de esperança, cheio de vida, alguém habilitado a voltar mais uma vez agora para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para as cerimônias do templo. Então Jesus operou isso na vida dele, sim, mas eu paro e eu não tenho como mensurar ou quantificar isso aqui, é a transformação nos sentimentos deste homem. Quem é que pode então assim imaginar o que foi capaz de transformar nos sentimentos deste homem? Imagine, como já disse aqui há pouco instante, alguém que de fato, de verdade, esperança não existia, só o fato dele existir ali já era um fardo, porque a situação dele não era fácil. Mas de repente ele ser deparado com a situação e dizer: oh meu Deus, agora eu posso voltar para casa. Agora eu posso mais uma vez adentrar ao templo. Agora eu posso cultuar o meu Deus juntamente com os meus compatriotas. Às vezes nós não avaliamos isso, mas a transformação da vida dele foi mesmo da morte para a vida. Eu quero lhe dizer que como ele, e aí é o que eu quero justamente chegar nesse ponto, eu falei e comparei justamente a situação dele com o pecado dos nossos dias. Sabe por quê? Porque eu não sei se você já foi induzido ou conduzido ou instruído no sentido de ver quem você realmente é diante de Cristo Jesus. Diante de Cristo, como mostramos no texto de Isaías, nós não passamos de um leproso espiritualmente. Nós somos tão carentes da graça e da compaixão de Deus quanto esse homem. Se Cristo não valer por nós e não perdoar os nossos pecados, certamente nós também nos perderemos e perderemos por toda a eternidade. Assim como a lepra, como disse, o pecado ele está arraigado em nós, ele nos contamina por completo e ele nos arrasta, lento, mas seguramente, para a condenação. E só Jesus Cristo pode valer por nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu digo para você com toda a certeza que o primeiro passo para a restauração na vida de qualquer pessoa é justamente ele compreender a sua necessidade, a sua culpa, a sua miséria diante de Deus. Se o homem não compreender que ele necessita de Deus, se o homem não compreender de fato, de verdade, que ele carece ser purificado por Cristo, nunca ele se dobrará diante de Cristo Jesus. Está lá os textos, os evangelhos, os escribas, os homens que se achavam os intelectuais naquele momento, criticando Jesus, debatendo com seus discípulos, dizendo: por que come o vosso mestre com pecadores e publicanos? Jesus ouve, qual é a resposta de Jesus? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Então o que todos nós precisamos entender é que diante de Cristo Jesus, nossa situação não é diferente. Os nossos pecados nos faz tão sujo quanto esse homem. Não é à toa que o texto lá de Isaías diz que todos nós, diante de Deus, somos como um imundo. É lamentável quando vejo nos nossos dias quantos estão por aí se intitulando o grande homem de Deus. Eu sinceramente eu fico tentando entender onde foi que esse cidadão tirou isso. Quantos estão por aí dizendo: mas fulano está cheio do Espírito, o cara pula, faz isso, acontece. Deixa eu te dizer, isso não é coisa do Espírito de Deus. O que nós precisamos entender é que em nós não há bem nenhum que moveu Deus a enviar o seu Filho
e nos resgatar do pecado. Deus fez isso por causa do seu grande amor, seu amor ao seu próprio nome. Está lá o Salmo 23 diz isso, foi por amor a si mesmo. É Ele que nos resgata. Isso é compaixão, isso é amor, isso é graça, como foi dito aqui há pouco instante. Mas uma coisa é certa, nós precisamos dobrar ante o senhorio de Cristo Jesus. Na certeza que de fato Ele, se Ele quiser, Ele pode sim nos purificar, quando Ele fez aqui com a vida desse homem. Ele pode sim nos restaurar completamente. Isso é graça dEle. Mas uma coisa é certa, meu querido, jamais deixe de acreditar justamente que Deus pode também valer na vida daquele que você talvez olhe e diga: para isso aí não tem jeito. Não tem tantos nos nossos dias que as pessoas olham assim para eles: olha, fulano de tal ali não tem mais jeito não. Deixa eu te dizer, não existe esse. Se Deus quiser, Ele pode sim transformar a vida dele. Basta Ele querer. Você, apenas como um mero instrumento, pode levar esse Cristo todo-poderoso que pode de fato reverter a situação dele. Não é mérito seu. Eu fico às vezes assim, com a expressão que acontece na nossa região: ganhei tantas almas para Jesus. Eu fico tentando entender onde foi que eu ganhei almas para Jesus. Não existe isso, mas uma coisa é certa: coloque-se diante de Deus, adore como de fato Ele é, entenda que Ele pode de fato, de verdade, mudar toda e qualquer realidade na sua vida, na vida dos seus entes queridos. Entenda que de fato, com apenas uma palavra, um toque, Ele pode mudar uma situação que era irreversível. Mas Ele muda, Ele pode, Ele sim é Senhor. Mas olha ainda o que o texto nos diz aí. No versículo de número 42, a sequência vai dizer que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Veja aí, por exemplo, comigo o capítulo de número 5 aí de Marcos mesmo, o versículo é o versículo de número 29. Olha o que é que nós encontramos aí. Marcos 5, 29. Todos encontraram? Eu vou fazer a leitura aqui, onde ele diz justamente o seguinte, olha só. E logo se lhes estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Aqui é mais outro caso, mais um milagre que Marcos registra daquela mulher que se encontrava enferma. Por que isso aqui? Mais um texto para mostrar para mim e para você que de fato e de verdade só Jesus Cristo pode valer por nós. E Ele faz de uma maneira instantânea, caso assim Ele queira. Então, por favor, peço mesmo por favor a você, avalie sua crença em Cristo Jesus. Porque nós somos acostumados a estar na igreja, cantamos os cânticos mecanicamente aprendidos, isso eu digo ali na congregação. Mas parece que as nossas vidas, eu tiro por lá, não estou dizendo aqui a vocês que eu não conheço a vida de vocês, quem conhece é o pastor de vocês. Mas parece que as mudanças na vida são tão pequenas, e entra ano, sai ano, ouve, quarta-feira, lá a gente é quarta-feira, sexta-feira, domingo pela manhã e à noite. E parece que o crescimento é tão pequeno. E eu fico sinceramente tentando entender o porquê daquilo ali. A mesma coisa eu digo para você. Jesus é esse Deus que o texto está apresentando. Todo-poderoso, digno de que você se dobre diante dele. Ele pode sim, mas uma coisa é certa: Ele nunca vai perder o seu poder. O problema é como nós olhamos para Ele. Como tem sido a nossa reverência para com o nosso Deus. Como tem sido a nossa postura diante de Deus. Eu fico pensando nisso porque se você, não só na Bíblia, quando fala de reis e tudo mais ali, mas até nesses filmes épicos, se você for ver ali direitinho, quando alguém é introduzido à presença de um soberano, o cara vai em toda a humildade, olhando para o chão, ele só fala se for permitido, ele tem que primeiramente saudar, dobrar-se diante de um mortal. E nós muitas vezes vemos para a igreja e como tem sido essa nossa postura diante do Senhor dos Senhores. Eu creio que se entendêssemos verdadeiramente a grandeza de Deus e entendêssemos o quanto somos carentes dele, nós viríamos numa humildade muito maior. Eu creio que nos nossos corações não existiria lugar para desavença ou pensar mais do que deveríamos. Pelo contrário, nós seríamos de fato unidos de alma, como a Bíblia diz que requer, não é isso? Sejamos unidos de pensamento, no mesmo propósito, no mesmo sentimento. É assim que deveríamos ser. Por que isso não acontece no seio da igreja? Por que a igreja ainda está tão distante dessa realidade? Porque ela não compreendeu ainda a sua miserabilidade diante de Deus. Ela não entendeu a grandeza desse Deus que ela adora. Precisamos entender.
Então não dê descanso ao seu coração até que você entenda e esse sentimento aflore em seu coração. E você olhe para Deus com a verdadeira, como dizer, o mesmo sentimento que um cristão deve ter. Eu olho para a vida lá de Jó. O próprio Deus descreve um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas Jó recebe a oportunidade de questionar a Deus, responder a Deus. Está lá no capítulo de número 15, versículo 9. O que é que Jó diz? Ao meu juiz, ainda que eu fosse justo, eu não lhe responderia. Antes eu lhe pediria misericórdia. Meus irmãos, é justamente esse sentimento que nós precisamos ter. Eu fico olhando para a cristandade dos nossos dias, o quanto estão distante de Deus. Digo isso para você e eu falo para a igreja ali. Falo para você aqui porque de fato é assim que estamos. No passado, não me canso de dizer isso na congregação, era um grupinho pequeno. Mas esses homens, aonde eles iam, eles faziam a diferença. As palavras, a vida deles autenticava de que de fato eles eram cristãos. Na nossa geração, uma igreja em cada esquina. Na nossa geração é um grupo imenso de evangélico, mas que pouca diferença tem feito. Precisamos entender que o problema não está em Deus. Jesus Cristo não deixou de ser esse Deus todo-poderoso apresentado pelo texto que pode todas as coisas. O problema está justamente na nossa forma de agir, na nossa adoração, na nossa falta de conhecimento, na nossa falta de sentimento em relação à sua grandeza. E que Deus tenha misericórdia de nós, Ele nos ajude, porque certamente nós carecemos da sua ajuda. Mas não para aqui. O texto vai adiante e vem nos dizer também que Jesus, depois de curar, purificar esse homem, o texto vai dizer que, versículo 43, fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. A advertência é essa aí: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. É justamente o que falamos há pouco instante. Lá em Levítico, você vai ver isso no capítulo 14, do verso 1 ao 32, justamente essas expressões, onde de fato, de verdade, alguém foi ali, vamos dizer, curado, milagrosamente, sabe lá Deus como, mas ele deveria ir ao sacerdote. O sacerdote era aquele que estivesse no templo naquele momento. O sacerdote era quem tinha autoridade para examiná-lo. E verificando que ele estava curado, o sacerdote então autorizava ele voltar para casa. Então, quando Jesus manda ele oferecer aqui a oferta, para servir de testemunho ao povo, porque esta oferta é mediante o aval do sacerdote, e o sacerdote confirmando a sua purificação, ele estava de fato apto a voltar para casa. Mas o que é incrível em tudo isso aqui? Por que Jesus diz, olha, não digas nada a ninguém? Aí tem gente que vai pegar o versículo 25, o rapaz sai para lá, divulgar tudo, diz, mas ele contribuiu com Jesus como muitos. Já vi gente pregando, pastores falando assim. O texto não está errado, não. Jesus deu uma ordem, ele fez outra. Ele errou, quem errou foi o cidadão. Como ele errou? Se por falta de experiência ou na sua euforia, não sei, a Bíblia não diz claramente, mas que ele de fato errou, errou. Ele desobedeceu a Cristo. E aqui qual o caso, pastor? Deixa eu lhe dizer por que Jesus não quer, e Jesus diz isso várias vezes neste evangelho. Porque se ele fosse, como o Marcos está aqui frisando aqui, pelos milagres, e o que ele fez em divulgar o tamanho do milagre que Jesus fez na vida dele, o ministério de Jesus e proclamação da palavra certamente seria afetado como foi. O verso 45 diz isso. As pessoas olhariam para Cristo Jesus como nós vemos em alguns lugares hoje, apenas como um curandeiro, como alguém que está ali simplesmente para restaurar alguma enfermidade física e não para ouvir os seus ensinamentos. Nós vemos hoje em vários lugares, só você ligar a televisão, não preciso nem me esforçar para provar isso aqui, onde até pessoas descrentes estão participando dessas campanhas aí para adquirir algum bem, ou seja, uma barganha. Eu vou comprar a minha bênção, eu vou lá, eu vou contribuir lá durante essa campanha, e fazendo isso, Cristo vai então, ele tem a obrigação, porque é assim que eles colocam lá, ele vai me dar em dobro ou vai mudar uma situação que eu estou passando. Olhe para o texto mais uma vez, eu pergunto o que foi que esse homem tinha para oferecer a Cristo Jesus. Pergunto para você, Jesus negou compaixão a ele por ele não ter nada para oferecer? Toda a humanidade, até a sua casa, o abandonou, era obrigado. Ele estava sozinho, mas Jesus de fato valeu por ele. Então digo para você e para todos os seus, se por acaso você tem algum familiar dentro desses grupos aí que não são evangélicos, eu digo para você,
Digo com todas as letras, oriente ele biblicamente. Diga para ele que ele não precisa barganhar com Cristo Jesus, não. Diga para ele que de fato, de verdade, Jesus, ele é um Deus compassivo. E ele pode mudar a situação dele, sim, se ele quiser, mas ele precisa simplesmente reconhecer o senhorio de Cristo. Nós não compramos nada de Deus. Nós nem ao menos merecemos, nem temos como barganhar nada de Deus. Portanto, o que o texto nos mostra claramente aqui, é que de fato a desobediência desse cidadão, na sua euforia, ela trouxe alguns problemas justamente para o ministério de Cristo Jesus. Quando dissemos aí que ele não deveria falar nada a ninguém, veja por exemplo aí, o próprio versículo 44 vai dizer isso, que a ordem de Jesus é não diga nada a ninguém. O 45 diz que ele entrou, foi a propalar, divulgar muitas coisas, ao ponto de Jesus não mais poder entrar publicamente em nenhuma cidade. Mas ele permanecia em lugares ermos e mesmo assim de toda parte vinha ter com ele. Veja aí na sequência o capítulo 2, olha o que é que nos diz aí o versículo 1. Olha só, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Aí você nem precisa, o versículo 2 vai dizer que a multidão era de um jeito que nem mesmo junto à porta achava-se lugar. A coisa de fato, de verdade, está o povão dizendo, esse é o homem, esse é o cara, ele é quem pode de fato mudar toda a nossa história. E aí o povão está ali atrás, não para ouvir mais os ensinamentos de Jesus, mas para ser restaurado, curado de alguma forma. Não para simplesmente aqui, se você observar também, por exemplo, o capítulo de número 2, nós lemos aí o versículo 1, versículo 2, mas veja aí o capítulo 3 ainda, versículo 6, olha o que é que nós encontramos aí também, olha só. Retirando-se os fariseus, já conspiravam logo como os herodianos, como contra ele, como lhe tirariam a vida. Ou seja, não só trouxe esse alvoroço, desperta a inveja dos fariseus, dos herodianos e por aí segue, e Jesus agora é um alvo justamente dos seus perseguidores ali. Nos nossos dias, deixa eu parar um pouquinho, talvez não haja tanta perseguição assim nesse sentido como aqui no texto. Mas quantas pessoas que vão nesses rituais aí, pagam ali durante 7 dias para uma campanha e pagam caro para ter alguma coisa, não consegue, o cara ainda diz, a culpa é tua que tu não tem fé. Depois o cara sai revoltado lá e todo pastor para ele é um desgraçado. Igreja evangélica não presta para nada. Eu já ouvi isso de pessoas até dentro de minha própria família paterna, indignados. Então eu digo para você com todas as letras, esse tipo de movimento que enfatiza Jesus como um curandeiro e não como um Senhor que devemos nos prostrar diante dele, ele não é de Deus um negócio desse. Ele tem outra origem. De Deus não. Digo para você com todas as letras, o que nós mais necessitamos nesta nossa vida é justamente proclamá-lo como ele é. Quem ele é? Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei da glória. Ele é aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é digno em si. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele nunca vai deixar de ser Deus. Nenhuma circunstância da vida diminui Deus. O que eu preciso entender é que eu preciso adorá-lo como ele é. É o que o nosso mundo precisa conhecer. É lamentável quando nos nossos dias, já disse aqui, volto a repetir mais uma vez, as pessoas procuram Jesus pelo que ele pode fazer. Sinceramente, isso é doloroso. Como é que eu posso me preocupar com aqui e agora, sendo que o que está em jogo é a minha vida eterna, ou seja, a minha alma? O que é mais importante? O que é que o próprio Jesus diz? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu conseguir tantas coisas, como eu conheço alguns, e não preciso citar nome, talvez até seja conhecido, mas ali dentro central, o cara que ralou a vida inteira, conseguiu até uma certa, vamos dizer assim, boa posição, mas hoje o cara está cometido de uma enfermidade que ele não pode nem sequer se alimentar direito. De que vale você correr atrás de tanta coisa e depois você não poder nem usufruir daquilo ali? Digo para você seriamente, as nossas vidas deveriam ser justamente diante de Cristo, no sentido de reconhecer quem Ele é. Quero finalizar as minhas palavras com o que já foi dito aqui, mas eu quero dizer para você, baseado justamente desde o princípio, quando lemos aí. Aproxime de Jesus, mas aproxime pela maneira correta. Reconheça quem Ele é. Reconheça que Ele pode todas as coisas, e Ele pode. Reconheça também a sua insignificância diante dEle. Reconheça o quanto você é pequeno, o quanto você é carente. Pastor, isso é humilhante? Não.
Esse é o antídoto que todos nós precisamos. Está lá a parábola do fariseu e do publicano. Quem é o fariseu? Um mestre da lei e um teólogo nos nossos dias, né? O cara está lá: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, no dizer dele, ele diz: eu sou digno de que o Senhor olhe para mim, me abençoe. Ainda diz assim: nem sou como esse publicano aí, ó. Mas o publicano está lá, cabeça baixa, em pé, batendo no peito, dizendo: Deus, ser propício a mim, pecador. Propício vem lá de propiciatório, lá do Antigo Testamento. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso de um substituto. Eu preciso de um sacrifício. Eu não posso valer por mim. Só o Senhor pode me ajudar. E Jesus diz para ele: olha, este desceu justificado para a sua casa, porque se humilhou, e não aquele. O contrário de justificado é condenado. Então o cara que se achava o bambambam desceu condenado. Mas o outro que não podia fazer nada por si, reconhece o que ele precisa e que Deus pode fazer, ele desceu justificado. Mais uma vez, o caminho para a restauração é justamente a humilhação diante de Cristo Jesus. É despir-nos de tudo o que somos, porque nós não somos nada. Somos como imundo diante de Deus. Então pense muito bem sobre isso. Humilhe-se diante de Deus. Dedique-se mais tempo em oração diante de Deus. Leia a palavra com mais atenção. Suplique a Deus que de fato venha mexer com você. Não dê descanso ao seu coração enquanto você não sentir um desejo maior de se dobrar diante de Deus. Enquanto você não conseguir de fato visualizar ou vislumbrar esse Deus como este homem aqui fez. Ele não se importa com a multidão que está ao lado de Jesus, ele quebra uma regra do isolamento, mas ele se ajoelha, ele adora Jesus, diz Mateus 8:2. Ele adora Jesus, sabendo que Jesus pode todas as coisas. Ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Então peça a Cristo Jesus que Ele pode restaurar a tua vida. Eu olho às vezes para a minha vida, pastor, e eu fico assim às vezes alarmado com quantas coisas que existem que não deveriam existir. Tem um livro que de vez em quando eu estou lendo, o primeiro capítulo dele é aquele Santidade do J.C. Ryle. O primeiro capítulo do livro é Santidade, mas o primeiro capítulo é sobre o pecado. E eu digo para vocês aqui sem medo de errar, não sei quantos conhecem o livro, mas para o que ele fala no livro, se ele viveu a metade do que ele escreveu, aquele homem era um santo, um homem de Deus. E esse pastor que está aqui diante de vocês é um sem futuro, ele não presta para nada. Portanto, eu digo a você, não dê descanso ao seu coração. Não se conforme com o que você tem vivido, e Paulo diz isso em Romanos, né? Nós não devemos nos conformar ou tomar a forma desse mundo. Nós devemos renovar a cada dia. Nunca ache que você já chegou onde deveria. Sempre precisamos ser restaurados. Sempre precisamos de fato, de verdade, ser resgatados de tantas práticas, de tantos pensamentos que são contrários à vontade de Deus, que são prejudiciais para nós. Pense nisso. Jamais se conforme com a vida que você tem levado. Não pense que ela está boa. Vida perfeita só existe lá na glória. Enquanto vivermos aqui, será uma luta constante. É como diz Paulo: tome mesmo a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Seja um homem ou uma mulher equiparado com a verdade de Deus. O mundo jaz do maligno. Aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus. Então pense nisso, porque tem muitos crentes com prática mundana e achando que isso é normal. Não é normal, é por isso que a igreja não vai avante, é por isso que a igreja não brilha, a igreja não salga. A sociedade está cada vez mais se perdendo. Eu olho para Chique-Chique, é um negócio sério. Nesse final de semana, todo que você passa, está as ruas tomadas de mesas de bar, no meio da rua. Pelo amor de Deus, o que é isso? Olho para a central, chega ali às vezes, eu fico observando, não é diferente. Converso com outros pastores, colegas, dizem: é a mesma situação aqui. E a igreja está na mesmice de sempre. Mas ela deveria ser a luz do mundo. Ela deveria ser o sal da terra. A luz aponta o caminho. A luz ilumina o caminho dos pecadores nas trevas. O sal conserva a moralidade e a integridade. Nós precisamos entender que está errado e não é em Deus. Não é a palavra que perdeu o poder. Se tem alguma coisa errada, está em mim, está em você. E nós não podemos nos parar diante disso. Não podemos achar que está tudo perdido. Nosso Senhor é todo poderoso. Ele muda o que ninguém mais pode mudar. Então dobremos diante dele,
reconheçamos o seu senhorio e supliquemos a Ele sua graça, sua misericórdia, para que possamos alcançar os nossos entes queridos, alcançar os nossos amigos, para que possamos verdadeiramente ser uma luz neste mundo que Deus aqui nos colocou. Enquanto vivermos aqui, nós temos esse desafio na frente. Falar de missões é fácil, todo mundo fala. Falar de evangelismo é fácil, mas nós precisamos evangelizar e com esse sentimento no coração. Eu vou a pessoa sem conhecer, não importa quem ele é, mas eu sei quem é Deus. Eu sei que Deus pode mudá-lo. Então eu prego o evangelho, eu oro por ele e sei que é Deus, se ele quiser, ele vai fazer a diferença na vida dele. Que todos possamos ter esse sentimento no nosso coração. Deus nos abençoe e assim aplique a porção da sua palavra lida em nossos corações. E amém.